Acompanhe. Veja, assim mesmo, assim, né? Assim. Veja, Arda, como que isso está faltando, está estragar, mas Jarda está a matar. A nossa sociedade mesmo está doente, assim, né? Que pena, cuidado, né? A Jarda não é boa coisa, Jarda está a matar. Nossas meninas não se dão mais com essa Jarda. Natural é sempre mais melhor. Viram, né? Aquilo que está acontecendo aqui em Angola. Veja, corpos. Assim mesmo está bom? Assim. A SDTV. Este é mais uma nova edição do meu programa Angoshow. Neste programa Angoshow, sempre eu vos falo de tudo que acontece aqui em Angola. Nas províncias, todas as províncias, até aqui, principalmente aqui em Luanda. Hoje, pessoal, hoje, aquilo que eu vou vos falar, não sei, isso está a mexer mesmo no país. Isso não está a nos fazer muito bem, pessoal. Essas miúdas, esse vício, essas miúdas, essas moças aí, que não estão a querer deixar esse vício de jardar. Sempre estão a jardar, pessoal. Esse vício vai acabar quando, pessoal? Mas antes disso, eu vos peço ainda de vos subscrever neste canal. Subscrevam neste canal. É muito fácil. Embaixo do teu ecrã. Tá vendo? Teu ecrã, embaixo. Está escrito subscrever no teu lado direito. Está em vermelho. Pega só o dedo, clica, tac. Clica. Já clicaste, né? Bonito. Assim não vai mais perder vídeos que eu publico todas as semanas. Porque tem muitas notícias. Você não pode mesmo perder essas notícias. Subscreve. Fecha. Pessoal, o vosso avô Songodongo, avô Bakongo, não sei. É vergonha. Aqui em Luanda, as meninas estão sempre a se jardar. Esse vício vai acabar quando, pessoal? Quando esse vício vai acabar? No outro dia eu fui nesse bairro aí no Cacenda. Olha, as meninas sempre estão a continuar bem, que muitas consequências da jarda. Tá a se ver mesmo nas vistas assim. Muitos estão a morrer por causa dessas jardas, mas vocês estão sempre a continuar. Até que está me passar mais muito, que está me dar mais até cabeça quente, até as paninas estão aí se jardar. Vocês são homens. Não pode até rezar, pedir misericórdia de Deus, talvez amanhã vão voltar mesmo bem, homens, rijos mesmo, estão aí a se jardar. Isso é o quê? Meu Deus. As meninas, nós no nosso tempo, mas as meninas do meu tempo não procuravam beleza nos rabos, não. Beleza, vai ver uma menina, procura beleza mesmo nos cabelos, vai ver cabelo natural mesmo, bom cabelo até, já é beleza da mulher. Mulher está a procurar beleza mesmo na cara. Boa pele, cara bonita,
corpo bem pausado, bom cheirinho, é a beleza da mulher. Agora, vocês estão aí procurar beleza sempre, no rabo, por quê? Por quê? Hã? Assim vocês não têm mais confiança das vossas caras? Hã? Principalmente essas miúdas mesmo, essa maioridade dessas miúdas que gostam de ir se jardar. Quando você lhes vê nas caras, são feias. São feias. Estão aí se jardar à toa, porque eles sabem que não, quando o homem olha na cara não lhe convence, depois o homem gosta sempre de virar mais para ver, elas têm confiança que o rabo pode trair o homem. Mas vocês, meninas, ficam sabendo que nenhum homem gosta de meter uma rabuda dentro de casa. Nenhum homem que gosta de casar uma rabuda. Não. Uma rabuda jardada. Não. Rabuda normal, tá bom, mas essas rabudas de pica, de jarda, não. Qual é o homem que vai pegar uma jardada e levar na família, mostrar nos tios, no pai, na mamãe, que essa é minha mulher que vou casar? Uma jardada? Não. É por isso, Patrícia Pires, você tem muito trabalho. Ainda estou a te felicitar porque, epa, você já removeu a tua jarda. Você agora é uma embaixadora. Faz o teu trabalho. Começa a passar nos programas televisivos. Começa a fazer umas conferências para você tem voz para começar a falar. Porque você já removeu a tua jarda. Acho que, não sei se não ficou metade, porque, pá, não sei. Também, a Patrícia Pires, eu até mesmo te dei uma culpa. Eu te dei culpa. Te dei culpa, porque você sabe, você é bonita, foste mais de se jardar, porque você não tinha confiança da tua cara. Não tinha confiança da tua cara. A sorte você já viu que não, neste momento viu que não. E não é só o rabo que pode trair o homem, a cara também foste remover. Epa, parabéns, mas faz o teu trabalho. Para essas meninas mudar. Porque muitas já têm essa intenção de ir se jardar. Até o Cacenda é capital das jardadas. Lá eu ouvi uma menina, isso quase 14 anos, 15 anos, se jardou. Isso é uma boa coisa. Pessoal, epa, não sei. Epa. Que pena. É muito pena. Patrícia Pires faz o teu trabalho. Epa, obrigado também, essa miúda também, Flor de Raiz, foi remover também a jarda. Epa, não sei. Você, com a Patrícia Pires, se ficou metade, tiram mesmo tudo já. Vocês podem ficar mesmo tipo madeira, mesmo direita. Não é isso até que vai nos fazer convencer que vocês removeram. Mas quando vocês ficar mais um pouquinho, não vamos entender. Assim ficou metade. Nós queremos vos ver mesmo ficar tipo madeira, direita. Quando um pouquinho de ficou metade. Não pode ficar metade. Tudo tem que sair, a jarda. Jarda não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa. Jarda está a matar. Jarda está a fazer uma grande destruição dos corpos humanos. Uma coisa que não dá no nosso tempo. Eu avô Songodongo no nosso tempo. Tinha mulheres bonitas. Mas não é essas coisas, não tinha jarda, mas cuidado, quando vê mulher mesmo, tá bom. Mas hoje, mulher estão a pensar que não, para homem te conquistar, só rabo. Qual é coisa de rabo esse? Tem que ter, se você tem rabo, tem que ser natural, que Deus te deu. Não estão a se confiar mais com as vossas caras. São feias. É por isso que estão aí,
Embelezar rabos. Bem que rabo pode ficar bonito assim, mas é punch que vocês estão a criar. É doença que vocês estão a criar. Ai, epa. Tá mal. Tá mal, povo. Tá mal. É por isso eu falei, não, hoje vou tentar falar convosco essa situação. Porque eu tenho uma informação, epa, não sei, isso tá me dando medo. Tá me dando muito medo, não sei se isso, como é que isso vai parar, porque aqui em Luanda tem uma albina que se jardou. Uma albina que se jardou. Mas eu sei que vou trazer uma boa informação para vocês, porque eu vi uma albina se jardou. A jarda está lhe dando grande complicação, pessoal. Complicação. Mas eu vou trazer a foto, a imagem, eu vou lhe questionar, vou vir sempre nesse programa. É por isso, fica sempre ligado nesse programa. Se você não está subscrevido, subscreve já. Subscreve nesse canal. Vou trazer muitas matérias. Tu andar nos bairros, procurar essas jardadas. Até no Kwanza Sul, uma menina que saiu no município da Quilenda. No Kwanza Sul, aqueles aí que conhecem lá no Kwanza Sul, você sabe, quando você chega na Gabela, depois pega aquela rua que fizeram já muito, aquela estrada até na Quilenda. Uma menina que saiu lá da Quilenda veio fazer, ela é comerciante, porque ele fazia ainda com a mãe dele. A menina já, de momento, tem 25 anos. Saiu de lá, veio vender tomate dele aqui em Luanda, nessa praça aqui do Catinto. Ele lá, porque ele, quando chega aqui em Luanda, sempre dorme aí na tia dela. Aquela tia dela vive lá no Cacenda. Agora, a filha da tia lhe deu a dica que não, aqui em Luanda, a jarda mesmo, está mesmo no lume, veio, vou te levar, nosso senhor, dá-se 60 mil, vamos lá, vão te jardar, você quando voltar lá mesmo, lá no Kwanza Sul, epa, os homens vão cair. Ela também burra, pegou o dinheiro dela que ele fez, vendeu tomate, batata, tudo, epa, pegou, foram no senhor, foi se jardar. A miúda fez aqui em Luanda, se 1 mês, se 2 meses, a miúda ficou, olha. Ela não está habituada. Lá no município da Quilenda, aí no Kwanza Sul, ela lá nunca viu jardada lá. Ela própria está se vendo com um corpo bem estranho. A miúda, depois dela ficar já com o rabo bem grande mesmo. No outro dia foi na Praça do Catinto, toda a gente, ai, é vergonha, a miúda, o nome dela é Azita, não está conseguindo sair de casa, até não sabe como que ela vai voltar lá na Quilenda. O que é isso? O que é isso, Jarna? O que é isso? Pessoal,